Você acha que você tem medo de investir, mas na realidade você tem medo de errar. E sabe como eu sei disso? Porque eu também já passei por isso. Chega a hora de você investir e você pensa: e se eu perder dinheiro? E se eu escolher errado? E se eu me arrepender? E com isso você acaba não fazendo. E o que você faz? Pesquisa mais, assiste mais vídeos, tenta entender tudo, mas nunca começa. E quando você tenta não errar, o tempo continua passando. E preste atenção, esse vídeo talvez seja o mais importante que você vai assistir antes de começar a investir. Porque hoje eu não vou te ensinar só sobre investimentos. Eu vou te mostrar o motivo real que faz a maioria das pessoas nunca sair do lugar. Se você é novo aqui, meu nome é Cauê Victor e eu te ajudo a começar a investir, mesmo com pouco dinheiro e sem complicação. Então, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora preste muita atenção nessa parte. Hoje no Brasil existem mais de 200 milhões de pessoas. E sabe quantas dessas realmente investem na Bolsa Brasileira? Segundo os dados da B3, cerca de 5 milhões de brasileiros investem em renda variável. Isso representa mais ou menos apenas 2% da população brasileira. Ou seja, 98% das pessoas estão fora disso. E mesmo considerando a renda fixa, o número ainda é muito pequeno, perto da população total do Brasil. E você sabe por quê? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de inteligência. E muitas vezes nem é a falta de informação. É o medo. Medo, não o medo de investir, medo de errar. Aqui está uma coisa que quase ninguém percebe. Você não fica parado, não é porque você não sabe de nada. Você fica adiando porque quer começar sem correr nenhum risco. Você quer ter certeza absoluta. Quer saber qual o melhor investimento, qual a melhor corretora, o melhor momento, a decisão perfeita. Só que essa decisão perfeita não existe. Enquanto você tenta eliminar completamente o erro, você continua sem agir. E aí acontece o mais perigoso. Você começa a confundir preparação com progresso. Preste atenção nisso porque essa parte pode mudar tudo. Errar pequeno no começo faz parte do processo. Todo mundo que investe hoje já começou sem entender quase nada. Ninguém nasce sabendo o que é CDB, Tesouro Selic, CDI, PCA. Todo mundo aprende depois que começa. E sabe qual é a maior ironia? Enquanto você tenta evitar perder dinheiro investindo, você já está perdendo com o dinheiro parado. E sabe por quê? Por causa da inflação. Ou seja, tentando evitar um erro, você cai em outro. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já falou, quando eu entender mais, eu começo. Só que passam semanas, meses, às vezes anos. E você continua exatamente no mesmo lugar. Enquanto isso, os preços sobem, o dinheiro perde valor, o tempo passa. E o pior, você acha que é normal não decidir. Imagina duas pessoas, Fernanda e Frederico. Os dois começam do zero. Os dois tinham medo. Os dois não entendiam praticamente nada sobre investimento. Mas os dois tomaram decisões diferentes. Fernanda decidiu esperar. Ela pensou, quando eu entender mais, eu começo. E aí passou 2 anos, vendo vídeo, pesquisando, comparando investimentos, tentando achar o melhor momento, mas sem investir R$1. Resultado, o dinheiro dela ficou parado. Vamos imaginar que Fernanda deixou R$5.000 na conta durante 2 anos, com inflação média de 5% ao ano. Esses mesmos R$5.000 passaram a ter um poder de compra de mais ou menos 4.500. Ou seja, na prática, ela perdeu cerca de R$500 de valor, mesmo sem gastar nada. Frederico fez diferente. Ele também tinha medo, também não entendia de tudo, mas decidiu começar simples. Pegou R$100 primeiro, colocou no CDB básico de liquidez diária, rendendo algo próximo de 10% do CDI. Depois colocou mais 100 de um outro mês, depois mais 200 e foi aprendendo enquanto fazia. Agora imagina que, no longo desses mesmos 2 anos,
Frederico foi colocando dinheiro aos poucos, até juntar os mesmos R$ 5.000 investidos que Fernanda. Com um rendimento médio próximo à Selic, em torno de 10% ao ano, esse dinheiro poderia estar próximo de R$ 6.000. Percebe a diferença? Fernanda passou 2 anos tentando não errar e perdeu dinheiro. Frederico começou sem saber de tudo, mas evoluiu enquanto fazia. E no final, além de ter mais dinheiro, ele também ganhou experiência. Porque no fundo, o maior erro não é começar pequeno, é passar anos sem começar. E isso não é só percepção. Existe um conceito muito estudado da psicologia comportamental chamado aversão à perda, que basicamente mostra o seguinte: as pessoas sofrem mais com a possibilidade da perca do que sentem prazer em ganhar. Ou seja, o medo de errar faz milhões de pessoas continuarem esperando. E no mundo financeiro, isso impede muita gente de começar. Então guarda isso aqui. Você não precisa começar perfeito, você precisa começar. Porque a clareza não vem antes da ação, ela vem depois. E se você quer parar de adiar, faz o simples. Não tenta começar grande, começa pequeno, com 50, R$ 100, só para entender como funciona. Porque quando você coloca dinheiro de verdade, mesmo que seja pouco, você aprende muito mais rápido. A maioria das pessoas acha que o problema é a falta de dinheiro, mas muitas vezes o problema é o excesso de medo. Medo de errar, medo de perder, medo de decidir. Só que enquanto você tenta evitar o erro, o tempo continua passando. E o custo de não fazer nada também existe. Então, se esse vídeo abriu sua mente, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como escolher o seu primeiro investimento, mesmo sendo iniciante e sem complicação.